Valeu pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o assunto da PTA, a permissão de trabalho, conhecida como PT também. E eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é um assunto bem interessante de falar. E muitas pessoas têm algumas dúvidas que talvez eu possa estar sanando elas. Bom, para nós começar, nós precisamos entender um pouco da norma NR35, que a NR35 fala sobre o trabalho em altura. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos abrir a NR para saber os quesitos mínimos que elas estão pedindo. O requisito mínimo que a NR35 fala é o quê? Que todo trabalho que seja superior a 2 metros precisa ter uma medida de controle, um cinto de segurança, análise de risco. Nós precisamos estar fazendo esses mínimos requisitos sobre a norma. Porque caso não tenha, a empresa pode ser penalizada ou o serviço não pode estar andando, né, por falta de orientação. Então acontece o quê? A empresa precisa ter análise de risco antes de iniciar a atividade. Se for uma atividade que não é rotineira, nós precisamos abrir uma PTA, que é a permissão de trabalho, para analisar o local, ver se está bem sinalizado. Porque geralmente nas empresas, as empresas são muito... Acontece o quê? É muito dinâmico, às vezes vai ter um trabalho em altura aqui, outro trabalho lá, então muda muito. Então para abrir uma análise de risco, tudo, precisa ser feito o quê? Na hora. Então a PTA, quando a gente vai abrir, é bem no ato do serviço, né? Vai avaliar o quê? O tempo, vai avaliar o cinto de segurança, vai avaliar se o colaborador ele está ali conforme, né? Se ele está passando bem ou não. Então acontece o quê? É muito importante que precisa ter análise de risco. Se não tiver, nós vamos fazer uma análise de risco na hora, avaliar o local, avaliar qual risco que tem ali. Beleza, pessoal? Outra coisa, as pessoas pensam que trabalho em altura é só acima de 2 metros. Só que tem aquelas que é o trabalho em altura que é inferior a 2 metros. Mesmo assim, a gente precisa analisar cada detalhe, porque se você fala assim, não tem perigo nenhum, tem o risco de queda também ainda. Então a gente precisa ver o cenário, a gente vê o local, ver se está sinalizado da mesma forma, porque geralmente pode cair alguma coisa, a pessoa pode cair, torcer o pé, acontecer alguma coisa mais grave. Então a gente precisa também analisar as atividades que são abaixo de 2 metros de altura, beleza? Inferiores. Outra coisa também, quando você for iniciar a PT, a gente preciso fazer a medição a medição do colaborador em questão da pressão dele, a pressão arterial. Porque é muito importante, porque às vezes o colaborador tem uma pressão alta, às vezes está com a pressão baixa e acontece muito. Imagina, a pessoa tá em altura e acontece algum acidente com aquela pessoa. Então nós precisamos fazer essa análise antes de subir, perguntar se a pessoa está bem, perguntar se a pessoa tomou café, que é importante, ver também como está o clima, que acontece muitas vezes acidente por causa do clima, tá chuvoso, tá garoando, acontece um escorregão aqui e ali, e acompanhar a atividade também. Não adianta nada a gente fazer todos esses pré-requisitos e também deixar a pessoa de qualquer forma lá, porque às vezes nós deixa a pessoa tudo certinho, coloca cinto, coloca talabarte, e quando a pessoa chega lá em cima, tira tudo, tira capacete. Isso é uma das falhas que eu vejo muito na parte de construção. Então nós precisamos fazer o que? Sempre se atentar a esses mínimos detalhes. Se tem análise de risco, todo mundo vem assinar essa análise de risco, explicar também o que tipo de risco tem. E outra coisa importante, funcionários que estavam afastados de 90 dias, ele precisa fazer um treinamento de novo, porque as coisas mudam, às vezes a atividade também muda, então precisa, pela norma NR35, precisa fazer essa avaliação de novo. E a norma também pede que o colaborador que vai subir em altura, vai trabalhar com uma PT, ele precisa ter treinado e qualificado. Não adianta nada a gente colocar um colaborador que não esteja capacitado para aquela atividade. Então nós precisamos
ver se aquele colaborador está realmente qualificado para aquela atividade. Por quê? Porque se você coloca um colaborador que não tem uma formação, não sabe colocar um cinto, sabe colocar um tabate, a chance de acontecer um acidente é muito maior do que um colaborador que já está qualificado para aquela função. Ah, Matheus, mas eu já peguei um funcionário que não sabia utilizar cinto, mas tinha certificado e tudo. Entra muito também na questão do técnico, observar, como eu falei, a gente precisa observar o que acontece. Às vezes a pessoa não tem aquela proeficiência, mas tem diploma. E a gente, com a nossa proeficiência, a gente faz o quê? Ó, vem aqui, vou te dar um treinamento rápido, básico, para que venha fazer isso. E até mesmo no DDS a gente pode chegar e falar assim, ó, pessoal, hoje nós vamos fazer um treinamento rápido, como colocar o cinto, como que é feito os pontos de ancoragem, para que aconteça o quê? E é isso, pessoal, a gente precisa, né, tá fazendo esse DDS, né, colocando os colaboradores que não sabem utilizar cinto, que não sabem o que é uma PT, uma PTA. Então a gente tem que explicar o fundamento que sem a PTA e sem a PT, eles não podem estar iniciando a atividade, só se o encarregado também fazer o técnico de segurança, porque é muito importante. E também outra dica que é importante, sempre deixar especificado as funções que eles vão fazer lá em cima. Não adianta nada a gente apresentar toda a parte de segurança e quando eles for subir, eles vão fazer uma coisa totalmente diferente que ele ia estar fazendo, né? Então a gente precisa estar alinhado com o encarregado ou engenheiro de segurança e o engenheiro da obra, né? Para a gente venha fazer um trabalho excepcional, porque o técnico de segurança ele não está para atrasar, ele está para ajudar e ter um serviço de qualidade e que não aconteça nenhum tipo de acidente. Beleza, pessoal? Vem curtindo a nossa página aí, incentivando a gente tá fazendo um vídeo aí. E obrigado pela atenção. Beleza, pessoal? Até a próxima.